Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos dando início a mais uma escola bíblica nessa manhã de domingo e eu espero que Deus venha te abençoar nessa manhã, que venha falar ao seu coração e que Ele nos use também, para falar mais da palavra dele nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos começar com uma oração, aí na sequência nós entraremos então com o nosso estudo dessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, por esse dia maravilhoso, a qual o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua presença. Nós pedimos que o Senhor venha nos usar nesse estudo nessa manhã. Pai, nos ensina, nos dê a Tua palavra. Pai, também abra a mente do Teu Filho que está assistindo esse vídeo nessa manhã, para que ele venha entender mais a Tua palavra e que venha tocar ao seu coração, venha tocar na sua mente. É isso que nós te pedimos e nós agradecemos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema do nosso estudo dessa manhã é sinais que antecedem a volta de Cristo. Nós vamos estar falando desses sinais para que nós venhamos estar atentos a essa vinda de Jesus, a esse momento tão esperado pela igreja. E nós vamos ler o texto áureo do nosso estudo nessa manhã, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 24 e versículo 3. A palavra do Senhor diz o seguinte: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão estas coisas? Então a gente vê que o Senhor Jesus, na sua palavra, ele deixou descrito alguns sinais que iriam anteceder essa segunda vinda dele, para buscar a sua igreja. Então nós vamos iniciar falando um pouco desses sinais. E nessa lição, irmãos, como já foi dito, hoje nós vamos estudar acerca dos sinais que antecedem a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso nessa manhã. Então Jesus ele vai voltar para buscar a igreja, ele vai vir buscar a todos que amam a sua vinda. E esse é um momento aguardado por todos nós, por causa do corpo de Cristo. E é preciso a gente não confundir essa segunda vinda com a vinda do Senhor Jesus em glória, porque Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja, e essa vinda ela vai ser o arrebatamento da igreja. Jesus vai tirar o seu povo aqui da terra para que nós não venhamos passar pela tribulação e aí nos levar com ele, mas depois dessa vinda ele voltará em glória com seus anjos, com os santos, e aí nessa outra vinda, Jesus virá em poder, todo o olho verá, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que somente o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Mas aí nós vamos entrar no primeiro sinal que vai então anteceder a volta de Jesus, que é os falsos profetas e os falsos cristos. Então, o crente ele deve estar vigilante, ele deve estar atento para os sinais da vinda de Jesus. E um desses sinais, então, são os falsos cristos e os falsos profetas, que são pessoas que vão, que a gente já pode perceber que tem se levantado, pessoas que têm pregado um falso evangelho, têm falado coisas misturadas, às vezes falam um pouco da palavra, mas naquilo que ele fala, ele mistura também conceitos de homens, coisas que são terrenas e que destoam completamente da palavra de Jesus, da palavra que o Senhor nos deixou. Então, o primeiro sinal da vinda de Jesus, um
dos sinais, né? São os falsos cristos e os falsos profetas, né? Então o crente ele deve estar vigilante, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos cristos e os falsos profetas. Para nós não sermos enganados, nós temos que ficar vigilantes, nós precisamos conhecer o que? A palavra de Deus. E uma das coisas que nos fazem conhecer a palavra de Deus é isso que nós estamos tendo nessa manhã. A escola bíblica dominical é uma ótima ferramenta, né, para você aprender mais da palavra de Deus, para você não ser enganado por esses falsos cristos e falsos profetas. Sim. Então a gente não pode negligenciar a leitura da palavra, a gente não pode negligenciar o estudo bíblico. Nós devemos estar assim, fundamentados, alicerçados profundamente na palavra do Senhor, porque é essa palavra que vai ser escudo na nossa vida contra ensinos e doutrinas que não provém de Deus, que não provém da palavra de Deus. A palavra de Deus ela tem que sempre ser a base de tudo que nós estudamos, deve ser sempre a base de tudo que nós ouvimos, porque a gente pode às vezes estar ouvindo e vendo coisas, né, que não provém da palavra do Senhor. Às vezes a gente vem no YouTube procurar um estudo a respeito de algum assunto bíblico, e às vezes esse assunto, esse vídeo, né, às vezes tem uma pessoa ali que está misturando a palavra do Senhor a doutrinas humanas, a coisas, às vezes até achismos do próprio pregador. Então a gente tem que estar atento para saber, né, essa pessoa está falando a respeito da Bíblia, mas a partir de determinado ponto já começa a misturar ali a sua própria opinião, o que ele acha. Enquanto a Bíblia, a gente não trabalha com os nossos achismos, a gente trabalha com o que é verdade, com o que é bíblico. E isso, né, a gente não pode mudar, a gente tem que estar sempre fundamentado no que Jesus falou, no que Deus inspirou aos autores da palavra. E esses falsos cristos, né, irmãos, e falsos profetas, eles costumam ter muita eloquência, né, ter muito carisma, ter bons argumentos. Por isso Jesus ele nos alertou a respeito deles. Nós vamos ler nessa manhã lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 e 5, que vai falar um pouco sobre esses falsos cristos e esses falsos profetas. A palavra diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a gente já tem vivido esse tempo, irmãos, em que tem se levantado falsos cristos, falsos profetas, falando mentiras, falando heresias, falando coisas que procedem dos homens, muitas vezes enganando, porque às vezes os ensinos massageiam a carne, massageiam o ego, confortam as pessoas, e então as pessoas levam muitas pessoas após esse tipo de ensino. Mas nós devemos estar pautados na palavra, ainda que às vezes a palavra nos discipline de uma maneira que às vezes é dura. A gente deve ficar com a correção que vem de Deus e não com aquilo que muitas vezes conforta o nosso coração simplesmente, mas não gera salvação, não gera salvação para a vida eterna. E hoje em dia as pessoas estão procurando isso, né? As pessoas estão procurando esses falsos profetas, essas pessoas que massageiam o ego, né? Às vezes você está numa igreja que ela prega a verdade, que tem um homem de Deus que fala a verdade, mas ela não gosta, porque às vezes está apertando, não é aquilo que ela quer ouvir, ela vai procurar esses falsos profetas. Às vezes está condenando muitas vezes, né, o pecado da pessoa, e a pessoa não quer sair daquela situação, quer continuar fazendo as coisas do seu jeito, e aí a igreja confronta, aí a pessoa sai da igreja e vai atrás daquilo que conforta, daquilo que ele quer ouvir.
E a palavra do Senhor não é assim. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Se você gosta, né, que bom, mas se não tá bom para você, né, se não te agrada, né, aí você vai ter que se moldar a essa palavra, né, porque ela é boa para você, ela traz salvação. E às vezes as pessoas não querem ouvir essa palavra porque ela causa, né, às vezes ela causa oposição, ela causa um efeito de transformação na nossa vida. Você vai ter que deixar o que te causa, às vezes, prazer, o que te alegra, às vezes, para se adaptar à vontade de Deus. Porque o desejo da nossa carne é contra nós, o desejo do nosso coração é contra nós. Então nós devemos andar naquilo que é verdade, naquilo que nos leva, né, para mais perto de Deus e o que pode nos salvar. E outra coisa também, outro sinal, né, que é muito claro sobre a vida de Cristo, mas um sinal é a apostasia, né? Apostasia, você sabe o que significa então apostasia? Então apostasia, ela significa desvio, afastamento, abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então a apostasia é um dos sinais, né, da vinda de Jesus, que a vinda de Jesus está próxima, é um sinal do final dos tempos, e é algo que a gente tem visto, que tem sido muito comum. A gente vê que para cada pessoa que se converte, uma também está saindo da igreja, está se afastando dos caminhos de Jesus. Quantas pessoas a gente conhece que estava alicerçado na igreja, às vezes estava engajado em ministérios, foi batizado, estava ali tomando a ceia e às vezes deixou a igreja e hoje está vivendo nas mesmas práticas anteriores. Por quê? Porque a apostasia é algo que está relacionado ali na palavra como um dos sinais dos finais dos tempos. Jesus falou que aconteceria isso. E as pessoas têm se deixado enganar, têm se deixado, muitas vezes, acham que o fardo que se carrega para estar na presença do Senhor é muito pesado. Então, ele deixa ali a sua vida na presença do Senhor, olha para trás e acaba voltando para as coisas antigas. E, então, nós, como povo de Cristo, né, como a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque às vezes a gente olha pra gente e fala, não, mas eu estou salvo, eu estou em Cristo, eu estou andando na vontade do Senhor, mas a gente tem que ficar mais firme, a gente tem que estar atento, vigilante, porque da mesma maneira que às vezes alguém que já esteve na casa do Senhor achou que já estava tudo certo e às vezes voltou atrás, a gente também pode vir a cair. Então a gente tem que estar sempre em oração, sempre na palavra, sempre vigilante, sempre atento e não deixar que o mundo nos engane, que o brilho das coisas terrenas venha nos seduzir, nos levar para longe da presença do nosso Deus. E a palavra de Deus também fala, não me lembro o versículo, que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? Então, você que tem aí uma vida com Cristo, não olhe para trás, meu irmão. Siga firme, siga o alvo, né? O nosso alvo, ele é Cristo. E nós vamos ler, né? Que fala sobre um pouco de apostasia, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 3, fala um pouco sobre isso, sobre apostasia. A palavra diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, Jesus não vai voltar antes, né, dessas coisas acontecerem, antes da apostasia se manifestar. A gente vê que tem acontecido nos nossos tempos. Jesus falou que esse era um dos sinais da sua volta. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, percebendo que a natureza, os tempos têm revelado que Jesus ele está próximo a voltar
voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos. E a apostasia, ela não vai passar sem ser julgada. As pessoas que um dia estiveram na fé, mas retrocederam, elas infelizmente vão pagar por essa escolha errada que elas fizeram. Então a gente tem que estar firme, vigilante e confiante na palavra do nosso Senhor, que Ele falou que voltaria e Ele vai voltar. A gente não pode pensar, está demorando muito, eu vou viver um pouquinho o que eu quero, porque depois eu volto. Pode ser que não dê tempo, irmãos, de você fazer isso. Então continua firme, continua orando, continua buscando o Senhor. Não se deixa enganar pela mentira que o inimigo tenta implantar no nosso coração. Amém? A gente perdão aos irmãos pelos latidos de cachorro, né? Mas nós vamos seguir com o nosso estudo, né? Mais um sinal, né, que antecede a volta de Cristo, também são as doutrinas de demônios. Nós vamos ler lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, né? Doutrinas de demônios, 1 Timóteo 4, 1. A palavra diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então a gente vê que a palavra o tempo todo está nos alertando a respeito desses sinais que antecedem a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E uma desses sinais, como o Marcelo já falou, são essas doutrinas de demônio. E também é algo que a gente vê assim acontecendo muito nas igrejas, assim, também nas plataformas, né, que tem na internet, as pessoas postando vídeos falando a respeito daquilo que ele acha, às vezes que recebeu uma revelação, às vezes interpretou a Bíblia da maneira que ele quis ali e fala, né, ensinando doutrinas, ensinamentos, coisas que não têm a ver com a Bíblia, mas que se utilizam da palavra da maneira que querem. Para quê? Para enganar muitos. E, né, por quê? Porque o diabo tenta essas pessoas para que elas venham, né, esses espíritos enganadores, eles se levantam para tentar derrubar os salvos, para tentar enganar a muitos. E a gente vê que tem conseguido, que as pessoas não querem, né, acreditar na palavra, porque às vezes a palavra ela confronta, como a gente falou, a nossa vontade. Então a gente quer o caminho mais fácil e essas doutrinas às vezes oferecem isso. E é por isso que a gente, né, tem que estar sempre matando a nossa carne. Para quê? Para que ela não venha nos enganar e nos levar a esse tipo de engano. Os falsos mestres, eles eram e ainda é a ameaça, né, para a igreja e para a fé cristã. Nós podemos ver, né, como a minha esposa já disse, muitas pessoas usando redes sociais. Em meio a essa pandemia mesmo, nós escutamos muita coisa, né, muitas coisas sobre pessoas que dizem que Deus falou com ela, dizem que sonhou, e às vezes colocando até medo, né, no povo de Deus, ou eles falam coisas assim absurdas, que falam que Deus falou, mas na verdade não é Deus falando, né, eles inventando isso. E isso também são doutrinas de demônios, né, a pessoa inventando que Deus falou, mas não falou nada, né. São pessoas que muitas vezes deturpam as escrituras, né, que ensinam coisas que, como eu já falei, que ela afirma ter uma visão, ter uma revelação, mas a palavra do Senhor diz assim que ainda que um anjo do céu te revele um outro evangelho diferente deste, que essa pessoa seja anátema, que essa pessoa seja maldita. Então, não acredite, ainda que um anjo venha te revelar uma outra coisa diferente do que está nas escrituras. Você não deve acreditar, você deve acreditar somente na palavra do Senhor, né? E a gente vê, por exemplo, doutrinas como confissão da positividade, né? Teoria da prosperidade, né? Que se você vir para Cristo, você vai
vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai conquistar tudo, e né, culto a anjos e muitas crenças que elas são mentirosas. A palavra não fala nada disso, a palavra não atesta nada disso. E engana muitas pessoas, e muitas pessoas se frustram, muitos se apostatam da fé por acreditar nesse tipo de ensino. E é o que tem acontecido nos últimos tempos. Muitos têm sido enganados por doutrina de demônios, e esse também é um sinal, né, da vinda, que Jesus está próximo. Então, se nós formos observar todos esses sinais que nós já estamos falando, têm acontecido nos nossos tempos. Então, quer dizer, Jesus está próximo, a vinda de Cristo está próxima. Então, o diabo, ele busca, né, isso mesmo, iludir até mesmo os crentes, a fim de que abandonem a fé verdadeira. Muitos que se dizem crentes já estão aí aceitando e legislando em favor do aborto, da homossexualidade, da disfunção familiar e etc. Deus abomina o pecado, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 12, e versículo 14. Né? Isso que nós falamos aqui é notório, né? Muitas igrejas aí por aí pregando, não tem problema não, vem para a nossa igreja que a gente aceita. Sim, Deus, ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado, né? Ele abomina o pecado. E nós vamos ler lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, sem pureza, sem estar limpo, ninguém vai ver a Deus. Ninguém vai ser salvo. A igreja, ela não pode aceitar aquilo que a palavra não aceita. A igreja, ela tem que andar segundo o princípio da palavra. Então, se a palavra, ela condena o pecado, né, não somente esses pecados que a gente falou, mas também às vezes, né, a fornicação, o adultério, tantas coisas que muitas vezes se faz vistas grossas para ter ali a pessoa dentro da igreja. E Deus, ele não se agrada disso. Deus quer o quê? Que esse pecado seja confrontado, para que haja salvação na vida dessas pessoas. Porque sem santificação, sem pureza, sem limpeza, ninguém vai ver a Deus. Né? Por mais que a gente ame a pessoa, e um sinal do amor é a correção. Porque Deus corrige aquele que ele ama. Então, um sinal de que você ama o seu irmão é o quê? É você corrigi-lo, ensiná-lo a coisa certa. Então, a igreja, ela deve ensinar. A igreja não deve favorecer esse tipo de situação. E as igrejas que permitem que essas coisas aconteçam e não fazem nada, elas estão, infelizmente, deixando pessoas se perderem, pessoas irem para a condenação eterna, simplesmente por não querer, né, se indispor às vezes com alguém, né, ou talvez por medo de magoar. Mas é uma das características da pessoa que ama, é aquela que corrige, né? Assim como Deus nos corrige constantemente e confronta o nosso pecado para que nós sejamos limpos, para que nós sejamos salvos. E muitas vezes nós já vimos em redes sociais, eu acredito que você já deve ter visto muito esse texto, que fala assim: se te faz bem, não é pecado, se te faz bem, não é errado. E às vezes isso tem enganado, né, muita gente. Eu estou fazendo isso está fazendo bem para mim, mas está fazendo bem para você, mas é pecado, mas é contra a palavra de Deus. Então tome muito cuidado com isso, porque o inimigo, ele está tentando colocar isso na mente das pessoas mesmo. Se te faz bem, não é pecado, pode fazer, continua fazendo. Cuidado, irmão, não caia nisso, porque isso é coisa do inimigo. Né? E também
um outro sinal da vinda de Jesus é perseguição aos crentes. Né? A gente vê que lá no primeiro século, muitos cristãos eles foram mortos, eles foram perseguidos, né? Muitos discípulos de Cristo foram mortos. E hoje, irmãos, não é diferente. Existe uma perseguição em muitos países, como o nosso, que é uma perseguição velada, né? Que às vezes a gente é tido, né, como chacota no meio dos outros, né? No meio acadêmico, por exemplo, é um meio no qual o crente ele é muito, né, sarriado, as pessoas tiram muito, fazem graça, fazem piadas. E então as pessoas têm os evangélicos, os crentes, como pessoas alienadas, como pessoas caretas, né? Pessoas que não entendem, que não estudam. Mas a gente tem que entender que isso é algo que vai acontecer. E na verdade, hoje em dia está ainda tranquilo, mas isso vai piorar, tem piorado. A gente vê que a cada dia mais, né, a fé ela tem se perdido. Né? Na verdade, a gente tem visto que as pessoas têm, na verdade, perdido a sua fé, né? Deixado a coisa meio relativa, assim. Você não precisa ser tão extremo, né? Você não precisa estar na igreja todos os dias, você não precisa orar tanto, você não precisa ler a Bíblia. Dá para ser mais light, dá para ser mais tranquilo. Mas na verdade o evangelho é um evangelho de oposição. A gente vê que Jesus, no seu tempo, ele pregou e ele se levantou oposição contra ele. Por quê? Porque aquilo que ele falava confrontava o comportamento da sua época. Né? Então, se o evangelho que a gente está vivendo não está causando oposição, muitas vezes é porque a gente está um pouco frio. Né? Então, eu creio que a gente precisa desse avivamento. E vindo esse avivamento, vai se levantar a perseguição contra os crentes. Né? E a gente vê que em outros países, em outros lugares, a perseguição ela não é velada. Né? Por exemplo, na Síria, na Coreia do Norte, na China e em alguns países da África do Norte. A gente vê que a perseguição ela é muito pesada ali. Crentes, eles são, né, torturados, eles são sequestrados, eles são, né, mortos. E então a perseguição nesses lugares é algo que a gente vê que é mais efetivo. E assim, em lugares como o nosso país, ela existe. A gente às vezes pensa que não existe, mas ela existe. Só que ela é mais velada, porque às vezes a nossa maneira de tratar as coisas está um pouco, né, está muito light. A gente talvez deveria ser mais assim, avivado, talvez, na nossa maneira. Mas eu creio que essa perseguição que as igrejas já têm vivido é um sinal muito forte também da vinda de Jesus. Né? Que ele está voltando e que ele em breve vai buscar a sua igreja. Então, irmãos, outra coisa que são os sinais da vinda de Cristo, né? São os sinais dos céus. Né? Jesus ele alertou que antes da sua vinda, então haveria vários sinais, como por exemplo, grandes terremotos, fomes, coisas espantosas e grandes sinais do céu. E nós vamos ler no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 11, que relata sobre isso, sobre esses sinais, né? Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então nós notamos que o texto diz sinais do céu e não sinais no céu. Então a gente não pode especular a respeito do que seriam esses sinais do céu. Né? A gente não pode falar ou ensinar aquilo que a Bíblia não fala.
né? A Bíblia não nos esclarece a respeito disso, mas a gente sabe que provavelmente vão ser coisas que vão deixar a gente espantado, né? Perplexo, vão ser coisas bastante, vão deixar a gente com bastante temor, provavelmente, né? Assustados, né? Assustados. Também acontecerá, né, guerras, conflitos, terremotos, guerras entre nações. E a gente vê que as guerras, terremotos e conflitos também são sinais dessa vinda de Jesus, né? O mundo já passou por duas grandes guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no qual morreram milhares de pessoas inocentes. Mas no momento atual a gente ainda vê que tem se levantado muitos grupos terroristas, né? O terrorismo, a intolerância religiosa, que também tem, né, levantado conflitos aí em nações. Então a gente vê que essas guerras, esses conflitos têm acontecido, apesar, né, de não serem mundiais, mas eles estão sempre acontecendo, né? Também a violência que tem aumentado, né, no nosso país. A gente vê uma violência, um nível de violência muito grande, muitas pessoas morrendo, né, de forma violenta. E então isso também é um sinal, né, da volta de Cristo. E outra coisa também que nós estamos vivendo ainda, né? Essa epidemia. Quando surgiu isso, a gente falou, em uma semana, um mês acaba. Nós estamos já chegando aqui no Brasil, né? Que foi parado tudo no início de março, né? Nós lembramos que e nós já estamos chegando. Olha só, já está em um ano. Um ano de pandemia, né? E isso também é um sinal, né, da proximidade dessa vinda de Jesus, dessa segunda vinda, né? E também um outro sinal são os terremotos, né? Que a gente vê que tem aumentado. Alguns anos atrás a gente viu os tsunamis acontecendo, né? Catástrofes naturais assim, de grande magnitude, que deixa todo mundo alarmado, todo mundo, né, assim, bastante perplexo com o que estava acontecendo. Que também são sinais de que a natureza tem dado, de que os tempos têm anunciado a volta de Jesus, têm anunciado essa segunda vinda, né? E então não dá pra gente ficar desacordado, não dá pra gente ficar assim, tranquilo, né, achando que Jesus vai demorar muito, ou que não vai, né, que a gente pode descansar, que a gente pode ficar tranquilo. A vinda de Jesus é iminente, é algo que os tempos têm anunciado, e Jesus falou que sinais acompanhariam, né, que sinais antecederiam essa vinda dele. Então a gente tem que estar ligado, a gente tem que estar atento, porque Jesus está voltando e ele vem buscar a sua igreja, ele vem nos buscar. A gente tem que estar preparado, com o nosso coração preparado, com a nossa mente nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, como a gente tem visto, né? Como as pessoas têm buscado as coisas dessa terra e não têm buscado a Deus. Cada dia mais as pessoas têm se afastado de Jesus e têm desacreditado da palavra em detrimento de coisas que são para a nossa própria destruição. E nós podemos ver, não sei se alguns irmãos notaram isso, que no início da pandemia muitas pessoas buscavam a Deus, né, com medo disso que estava acontecendo. Mas agora parece que eles relaxaram, né? Parece que o povo está assim, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas não tá. Nós temos que ficar alertas, porque Jesus ele está à porta, ele está voltando, e nós que estamos aí, que nós venhamos manter o nosso foco em Cristo, né? O nosso foco na palavra de Deus. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo
de hoje, né, a respeito dos sinais da segunda vinda de Cristo. Eu espero que os irmãos, né, tenham acompanhado esse vídeo até o final. Eu creio que foi para a edificação dos irmãos. Nós estamos, né, aqui crendo que esse vídeo está edificando a vida de vocês, assim como está também esse estudo edificando a nossa vida e nos abençoando. Agradeço a sua companhia, né, e até a próxima aula. O Marcelo vai fazer uma oração para nós darmos término a esse estudo. Amém. Como minha esposa disse, Deus venha falar melhor ao seu coração, né? Umas coisas que às vezes nós não conseguimos passar aqui. Deus venha completar aí no seu coração nessa manhã ou nessa tarde, nessa noite, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus venha te abençoar e abrir a sua mente para que você venha entender em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós encerramos esse estudo nessa manhã. Pai, obrigado pelo Senhor ter falado conosco, obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos abençoado, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha falar com os teus filhos, fala aquilo que nós não conseguimos falar, que o Senhor venha revelar o coração dos teus filhos, para a tua honra e a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Até a próxima aula, irmãos.